Graça e paz, que o Senhor nos abençoe mais um dia para falarmos da sua palavra. Parabéns, aniversariantes. E você que precisa apresentar alguma coisa perante Deus, para que Ele te abençoe e te dê um milagre, nós vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, vamos na tua presença nossas vidas. Antes de mais nada, nós agradecemos ao Senhor, porque apesar de toda dificuldade, o Senhor tem nos amparado. Console, ó Senhor, aqueles que perderam parentes, famílias enlutadas, que estão com parentes na UTI, ó Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor. Conforte as famílias também que perderam parentes, ó Senhor, pela Covid. Nos livre desse mal, ó Senhor. Que possamos logo estar todos nós vacinados. Quando a tua presença, aquele que está passando algum problema familiar com filhos, problema financeiro, problema de saúde, qual seja o problema, Senhor, ou familiar ou de relacionamento, que o Senhor possa, Senhor, fazer o milagre. Encha o nosso coração de fé e esperança, para que possamos receber, o Senhor, a resposta das nossas orações. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Davi de novo, né, o Velho Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 Samuel 24, sobre o censo de Davi. E não vai ler todo o capítulo, mas é sobre esse capítulo todo que nós vamos falar. Primeiro vamos ler 2 Samuel 24, de 1 a 3. Lê para nós, por favor. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel e contem ao povo. Joabe respondeu: mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu. Amém. Qual deve ser a atitude de um líder que age errado e põe a segurança de seus liderados em risco? Exemplo, um pai de família que envolve com drogas ou tráfico, com jogo, em dívida de jogo, com más companhia. E a pessoa que age assim, muitas vezes põe sua família em risco. Nós perguntamos qual atitude que uma pessoa deve tomar quando parte por uma coisa errada dessa. Hoje falaremos de Davi, um erro que Davi cometeu em fazer um censo. E com esse censo que ele fez, né, censo, contar as pessoas de Israel, somente soldados e tudo. E todo Israel sofreu muito por causa dessa atitude dele. E nós vamos ver qual foi a reação de Davi, né, como ele agiu. O tema nosso é um líder que, apesar de errar, ama. Vamos falar junto? Um líder que, apesar de errar, ama. Davi fez um censo, né, sem autorização de Deus, de todo Israel. Eu vou falar o geral, depois eu vou entrar em detalhes, para a gente entender. E a Bíblia diz que ele foi induzido, outra parte fala o diabo, nós vamos discutir isso depois. E Deus castiga a nação por causa dessa atitude dele. E Davi chega diante de Deus e diz: quem errou foi eu, o Senhor deve castigar a mim e a minha família, não a nação de Israel. Deus pede que ele faça alguns sacrifícios, né, holocausto de sacrifício, ele faz e Deus encerra esse castigo de pragas. Atitude de um líder, né, que preocupou com o seu povo e com a morte do seu povo. É
é bom nós notarmos que a Bíblia diz que Deus induziu Davi a fazer o censo desnecessário para castigar o povo. Difícil entender isso. O Velho Testamento não é fácil entender. Então, Deus queria castigar o povo de Israel. Mas, na verdade, em outras ocasiões, houve censo. Né? Vamos ver em Números 1, 2 e Números 26, 2, houve censo em Israel e não houve castigo. O problema não era o censo em si. Então, em 2 Samuel 24, 1, diz que Deus levou Davi a fazer o censo. Em 1 Crônicas 21, que vai falar da mesma história, diz que Satanás levou Davi a fazer o censo. E nós perguntamos, foi Deus ou o diabo? Um texto fala que foi Deus, e outro texto fala que foi o diabo. Como interpretar? É bom nós entendermos uma coisa, você tem que interpretar a Bíblia como um todo, lê-la toda. Esse negócio de discipular o sujeito com o versículo já decorado, já pronto, você pega a Bíblia toda. Isso é muito perigoso. Só dá divergência, cada um pensa uma coisa. Eu poderia criar muitas teorias aqui para falar isso, mas vamos pegar a Bíblia. Vamos poder falar que foi sugestão de Satanás e permissão de Deus. Nós já falamos sobre a vontade permissiva de Deus muitas vezes, né? O que é a vontade permissiva de Deus? Deus permite fazermos algo, mas que não é realmente o que Ele deseja que façamos. Deus não quer ver ninguém sofrer. Deus permitiu. Não era o desejo realmente dele, mas Ele permitiu. A gente fala vontade permissiva. Então Deus, o diabo, pôs esse desejo no coração de Davi, e Deus permitiu. Então foi a vontade de Deus também, mas vontade permissiva. Era o desejo. Em Tiago 1,13 diz assim, de 13, 14, assim, de ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Eu não posso dizer que Deus que me tentou, porque Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém, ou põe alguém em tentação. Mas cada um é tentado, contraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós sofremos a tentação pelo nosso próprio desejo. Concupiscência é desejo desenfreado. Então, havia esse desejo, na verdade, de Davi de fazer esse censo. Então, Deus permitiu, o diabo pôs isso na cabeça dele. Senão, não haveria castigo. E Deus não o imputaria como inocente. O erro de Israel. A Bíblia não fala detalhadamente qual foi o erro de Israel para ele ser castigado. Podemos dizer que foi a autossuficiência, a vaidade, porque Israel estava num período de bonança, de um exército muito forte. Ou idolatria, a Bíblia não entra em detalhes, mas Deus queria castigar Israel e usou o censo. E o erro de Davi? O erro de Davi que não havia necessidade desse censo. Tanto é que Joabe falou, para que o censo? Para que era o censo? Tinha duas coisas o censo. Um era cobrar impostos. E outra era ver a quantidade de pessoas disponível ou contar o exército disponível para a batalha. Para que contar a quantidade de soldados que tinha, sendo que não estava em guerra? Tanto é que Joabe diz, para quê? Então, foi uma vaidade mostrar para a região, o pessoal em volta, o tamanho do exército que ele tinha. E Davi contou a quantidade de soldados que ele tinha, eram muitos soldados. Davi deixou de confiar em Deus para confiar no exército. A nação de Israel teve esse orgulho. Eu lembro muito na Guerra Fria, quando era alguns países comunistas, quando era a época de aniversário lá de alguma comemoração da Revolução, eles lembram disso? Punha canhões,
fazia passeata, soldado marchando tudo igual. Para que aquilo ali? Para mostrar o seu poder bélico, sua quantidade de militares disponível para a guerra. Talvez Davi queira fazer isso, a Bíblia não entra em detalhe. É bom nós lembrarmos que Davi tinha um pequeno exército que fugia de Saul, e que ele sempre foi vitorioso com esse pequeno exército. Então, que a vitória de Deus não é pelo tamanho do exército que nós temos, pela quantidade de a capacidade intelectual nossa, ou o emprego que nós temos, ou a aparência, ou família, alguma coisa. É pela misericórdia de Deus. Com seu exército pequeno, Davi derrotou todos os seus inimigos quando fugia de Saul. Contar esse exército para dizer que era grande era uma pura vaidade. Não confiar em Deus, e sim no seu exército. Em Salmos 27, capítulo 20, versículos 7, 8 e 9, vai dizer o seguinte, lê para nós. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Amém. Então, o Salmo 27, a 9, vai dizer que uns confiam em quê? Em carros, outros em cavalos, mas que eles confiavam em Deus. E quando ele clamava a Deus, ele era respondido. Fugiu deste salmo. Confiou-se no exército, confiou-se em carros, confiou-se em cavalos, confiou em soldados. Isso é um grande erro, quando nós confiamos nas nossas próprias forças e esquecemos de Deus. E Davi sente um grande remorso, uma grande dor por ter feito isso, viu que errou. E Deus manda o profeta Gade é o nome do profeta, dizer a Davi que ele tinha 3 opções de castigo, que escolhesse uma. E ele escolhe, e Deus dá as 3 opções. 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra. E Davi pensou bem, não quis cair na mão dos homens, né, que é dos seus inimigos, é melhor cair na mão de Deus, ele vai dizer. E Davi escolhe a terceira opção, a de número 3. Ou 3 dias de praga em sua terra. Terrível, né? Você escolhe qual a pior, qual a menos pior que tem. E assim foi. Deus enviou praga em Israel e morreram 70 mil homens. Deus pode usar o erro de um líder para castigar uma nação pelo erro desta nação. Você acredita nisso? Aqui nós temos o exemplo de Davi. Estava vendo sobre o Covid, o sujeito fazendo um comentário, e o país que teve mais mortes até hoje pelo Covid foi os Estados Unidos. E quando começou esse vírus, bem no começo, a China avisou o mundo e fechou suas fronteiras. E o presidente dos Estados Unidos disse que aquilo não tinha problema nenhum, que aquilo era apenas um pequeno vírus, uma coisa simples que estava fazendo alarde à toa. Por causa de uma atitude de um presidente, já morreram 53 milhões de pessoas. Uma nação que às vezes é arrogante, que não escuta os outros, põe todo mundo como inimigo. O nosso país também não é diferente. Ensinarmos a confiarmos em Deus, a aceitar as sugestões, escutar as pessoas. Deus às vezes usa uma praga dessa para nos ensinarmos. É triste pelos que morreram. Nem sabemos que estaremos vivos. Qual a reação de quem não pegou essa doença?
né, vamos chamar assim de doença, pegou esse vírus. Mas Deus é bom. Deus é misericordioso. E antes que essa praga espalhasse em todo Israel e ela estava aproximando de Jerusalém, Deus arrependeu da praga e falou: cesse. Não fala que Israel pediu para que essa praga parasse, mas Deus teve compaixão. Que Deus tenha compaixão da nação que está sofrendo. E que Deus diga: pare, chega. E eu confio muito na ação de Deus. Eu creio na ação de Deus na história. De castigo, mas também de misericórdia e perdão. E Deus sempre vai dizer isso. Chegou o fim. Lê 2 Samuel 24, 16, Deus falando. Disse Davi ao Senhor. 24, 16. Quando o anjo... Não, só tem 17. Então tá bom, eu não pus assim, não vou ler isso aqui. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de fazer essa catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Que Deus disse isso, já basta. Deus move pessoas que vocês não entendem. Um dia eu até comentei isso aqui, em outra reunião, que estava muito magoado. A Anvisa dificultando a vacina vir, sendo que os outros países já estão quase todos. Israel, todo mundo que tinha que tomar vacina já tomou. E eu falei: Deus, o Senhor vai deixar uma nação morrer por causa de algum grupo de pessoas que é contra uma vacina. No outro dia o STF faz um decreto ou lei, não sei como diz, para que os estados possam comprar a vacina. E as prefeituras. E nós estamos sendo vacinados. Uns indo contra, mas Deus levanta alguém que salva. Deus diga assim: chega, eu permiti essa loucura até um período de morte, mas agora chega, é tempo de libertação, é tempo de vida. O povo precisa tomar essa vacina, o povo vai tomar essa vacina, porque eu sou Deus e eu quero que eles tomem. E eu conheço muita gente que era totalmente contra a vacina e que foram vacinados, tomaram consciência que precisavam para cessar essa morte. Isso é a ação de Deus dizendo: chega, eu pus esse período difícil para vocês reconhecessem que eu sou Deus. Vocês não escutarem o homem. Deus resolveu encerrar o castigo, compadeceu-se do povo. A atitude de Davi, que é a mensagem central nossa, que é isso aqui. Lê 2 Samuel 24, 17, eu deixei aí. Disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Essa atitude de Davi é maravilhosa. Um rei, um líder que se compadece do seu povo. Um rei que fala assim: eu errei, eu mereço ser castigado, não o povo. Livre o povo dessa dor, me castigue. Líder, nós precisamos de líderes que preocupem com seus liderados. Não seja presidente só, mas o pai de família, o dono da empresa. Alguém que preocupa com as pessoas. Porque muitas vezes nós preocupamos com resultados e lucros, mas com as pessoas nós não preocupamos. Davi poderia bem falar assim: não tem problema não, só 3 dias de pragas, esses 3 dias matou quem que tem que morrer mesmo,
depois a gente pega os cadáveres e vamos seguir a vida. Não. Ele falou: Senhor, pare com a morte. O povo está sofrendo. Alguém que sentiu a dor dos seus liderados. Isso é um líder. Isso é um homem de Deus. Davi não falou assim: não tem problema, morrer é natural, larga de onda. Vamos seguir em frente, deixa o anjo matar. Davi, ele sentiu tanto que ele disse: me castigue, castiga a minha família, mas não castigue Israel. Atitude maravilhosa. O profeta Gade foi dizer a Davi para ele edificar um altar. Ele edificou um altar, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Holocaustos é animal totalmente queimados, né? Não se aproveita nada, e sacrifícios, animal queimado também, mas não completamente. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Deus quer remorso seguido de arrependimento. Arrependimento envolve atitude. Davi sentiu remorso, dor pelo que ele fez. E ele se arrependeu, e arrependimento, ele é seguido de atitude. O arrependimento, ele está ligado à conversão, mudar de posição. E Davi fez isso. O que Davi fez? Chegou para Deus e rogou: castigue-me, mas não castigue Israel. Ele foi e fez os sacrifícios, os holocaustos, e levantou um altar. Tomou atitude de adorar a Deus e de fazer sacrifícios e de rogar por Israel. Isso é conversão. Isso é você fazer alguma coisa errada, ter noção que fez errado e pedir a Deus perdão, que conserte em nome da sua família que tem sofrido pelas atitudes erradas que você tomou. Sua esposa tem sofrido, seus filhos têm sofrido, e mude de posição. Um exemplo muito bom, eu gosto muito de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, não havia necessidade de bens materiais, mas havia uma necessidade de Jesus. Ele sobe numa árvore e Jesus o manda descer, ele vai almoçar, vai fazer uma refeição, não sei se era almoço, uma refeição na casa dele, talvez fosse a janta, na casa de Zaqueu. E Zaqueu diz assim: eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres, e se roubei, tem um se aí, né, pronome, eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei. E Jesus não pediu nada para ele. Isso é conversão. Você mudou a atitude, você mudou de posição. Eu não vou fazer mais errado do que eu fiz. E sabe o que Jesus respondeu? Hoje veio salvação nesta casa. Hoje veio libertação. Deus está sempre de mãos dadas para aquele que toma uma posição diferente, que sua família está sofrendo por causa da sua posição diferente, ou sua empresa, alguma coisa. Que você possa tomar a atitude que tomou Zaqueu, tomar a atitude que tomou Davi, consertar, porque Deus é maior. Em Atos 26, 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim, pelo tempo que ele evangelizou e que ele pediu às pessoas, lê para nós. Atos 26, 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém. Resumindo, ele diz que pregou tanto em Israel, regiões e no mundo inteiro. E ele dizia, todo lugar que ele pregou, ele dizia o seguinte: se arrependessem, tivessem remorso, e convertessem, mudassem de posição, fazendo obras dignas de arrependimento, fazendo coisas boas, preocupando com as pessoas, sendo honestos. Esse é o Evangelho. Era isso que Paulo dizia às pessoas no mundo. Arrependam, convertam e façam obras dignas de arrependimento. Coisas que demonstram que nós mudamos de atitude. Mexia com tráfico, não mexe mais. Roubava, não roube mais.
era infiel, não seja infiel mais. Era beberrão, não conseguia parar emprego, para emprego, larga de beber. É isso que Deus quer. E que você tenha uma nova chance de vida. E que o anjo da morte pare de agir na sua família e na sua vida. Esse é o Evangelho. Deus enviou Jesus ao mundo para salvar e trazer esperança ao que reconhece o que erra, arrependa e converta. Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê reconhece pecador, arrependa e muda de vida. Jesus é nossa esperança, pois nós mesmos não fazemos nada. Por isso que Deus o enviou ao mundo. Aceite a Jesus e receba o seu perdão e tenha a vida eterna. Tenha paz. Reconstitua sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida profissional. Aceite a Jesus, deixe o Espírito Santo agir. Ele quer te dar uma nova vida. Que o anjo da morte não tenha mais ação em sua vida. Lê a conclusão, por favor. Um líder que ama os seus liderados reconhece o seu erro e muda de atitude. Amém. Eu sou um líder que amo os meus liderados, reconheço os meus erros e mudo de atitude. Que líder sou eu em minha casa? As coisas estão ruins, eu continuo agindo errado. Se você acha que não está bem, recorra-se a Jesus. Ele tem solução para acabar, para destruir o anjo da morte. Vamos fazer a oração junto? Eu falo e vocês falam junto comigo. Vamos orar? Meninos, depois vocês seguem aí. Oremos. Pai protetor. Pai protetor. Em nome do seu Filho. Em nome do seu Filho. Encha o meu coração de amor. Encha o meu coração de amor. Pelos que eu cuido. Pelos que eu cuido. Para que eu os proteja. Para que eu os proteja. Em nome de Jesus, amém. Não escutei em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso é o mais importante, em nome de Jesus. Vamos orar. O Pai Nosso e a bênção final. Que o Senhor nos abençoe. Vamos lá? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. E Jesus te abençoe. Amém.